Olá, meu nome é Giovana, eu sou estudante de graduação em Química pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto e sou aluna de iniciação científica no Centro de Nanotecnologia e Engenharia Tecidual, sob a orientação do professor doutor Antônio Cláudio Tedesco, com um projeto de pesquisa intitulado Avaliação de Nanopartículas Inorgânicas em Linhagens de Câncer de Mama e Sadia. Bom, segundo alguns dados divulgados pelo INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, o câncer de mama feminino é o mais incidente no mundo, com cerca de 2,3 milhões de novos casos. Em contrapartida com isso, tem surgido uma classe de compostos bastante promissora para o tratamento e diagnóstico de câncer, que são os pontos quânticos. No caso desse trabalho, a gente utilizou especificamente os pontos quânticos de grafeno, já que eles apresentam algumas propriedades, é, como, por exemplo, a estabilidade fotoquímica, a baixa toxicidade e uma maior biocompatibilidade com os tecidos biológicos. Bom, inicialmente foi realizada a síntese do ponto quântico de grafeno dopado com nitrogênio e a caracterização do mesmo. Ambas estas etapas foram feitas pela doutora Luísa Araújo Guzmão. Bom, então na síntese a gente partiu de uma mistura de ácido nítrico com ureia para formar o quantum dot. Após isso, foi realizada a caracterização do mesmo e a gente utilizou algumas técnicas para isso. A primeira delas foi a difração de raio-x, que está ali no primeiro gráfico, onde a gente conseguiu verificar a correspondência com a estrutura hexagonal do grafite em uma baixa cristalinidade. O segundo gráfico demonstra a análise de FTIR, onde foram observadas as bandas características, sugerindo uma efetividade da dopagem com o nitrogênio. E o terceiro gráfico, ele mostra a espectroscopia de fluorescência, onde observa-se que o composto ele apresenta uma faixa de excitação ampla, que vai de 350 a 500 nanômetros, e ele tem um pico de emissão máximo ali por volta dos 550 nanômetros. Bom, para o ensaio com as células propriamente ditas, a gente utilizou a linhagem celular MCF7, que é derivada de adenocarcinoma mamário, é uma linhagem hormônio dependente. Para a primeira etapa, estas células elas foram plaqueadas em duas placas de 96 poços. Foram adicionadas as soluções do ponto quântico de grafeno dopado com nitrogênio em diferentes concentrações. Elas foram incubadas por 3 horas. Após essa incubação, somente uma das placas foi irradiada com luz UV, em 405 nanômetros durante 1 minuto. Bom, a segunda parte contou com a adição da resazurina, que trata-se de um indicador em ambas as placas. Essas foram incubadas novamente por mais 4 horas e somente após esse período elas foram lidas no leitor de microplacas. Bom, em relação aos resultados obtidos, é, mostrados aqui no gráfico de fluorescência, né, relacionado com a concentração do ponto quântico de grafeno dopado com nitrogênio, a gente conseguiu verificar que é, o composto não apresentou citotoxicidade significativa, na linhagem celular MCF7 na ausência de luz, de modo que a viabilidade celular se manteve sempre, em 90% para cima, mesmo nas maiores concentrações, adicionadas ali do ponto quântico. Por outro lado, com a irradiação da luz UV, nós conseguimos observar uma redução considerável dessa viabilidade celular, inclusive nas concentrações mais baixas do ponto quântico, que caiu ali para cerca de 50, 60%. Mediante a isso, a gente consegue concluir que o composto ele apresenta um efeito fototóxico dependente da presença da luz. Ou seja, em condições basais, ele não é citotóxico, mas ele pode ser potencialmente utilizado em abordagens de terapia fotodinâmica, explorando sua capacidade de gerar um efeito citotóxico na célula sob a exposição à luz. Aqui a gente tem algumas referências que foram utilizadas para esse trabalho, e eu gostaria de agradecer às agências de fomento, CNPq, CAPES e FAPESP, bem como o laboratório parceiro que é o Materlumen, Laboratório de Materiais Luminescentes Micro e Nanoestruturados, coordenado pela professora doutora Rogéria Rocha Gonçalves. E agradeço também a participação neste evento. Obrigada.